bem-vindo a mais uma aula de filosofia. Hoje nós trataremos de ética e política. E essa aula é bastante importante que vocês prestem bastante atenção e estudem também no livro. Hoje falaremos sobre as ideias de Maquiavel, Jean Bodin e Thomas More. São três filósofos que realmente contribuíram bastante para as ideias políticas, inclusive que temos ainda hoje. Claro que hoje não tem as mesmos pensamentos, mas algumas ideias ainda persistem até o momento. Aspectos biográficos de Nicolau Maquiavel. Nasceu em 1469 e morreu em 1527. De família tradicional, mas não abastada. Recebeu uma educação humanista e durante 14 anos foi secretário da República de Florença, adquirindo na prática uma competência estadista que posteriormente lhe forneceria a base para sua obra política. Suas obras mais importantes foi O Príncipe, em italiano, Il Principe, escrito em 1513 e publicado postumamente em 1532. Discursos sobre a primeira década de Tito Livio, em italiano, Discorsi sopra la prima década de Tito Livio, escrito em 1513 e 1517 e publicado postumamente em 1531. Essa é uma breve bibliografia deste grande autor italiano, Nicolau Maquiavel. Maquiavel viveu em um período conhecido pelos historiadores por Renascimento, século XIV, por ser um período em que o homem estava subjugado à ideia de Deus. Renascer, neste caso, é fazer o homem voltar aos ideais gregos da antiguidade, isto é, fazê-los senhores dos seus destinos. A Renascença foi marcada pelo individualismo, racionalismo, otimismo, naturalismo e hedonismo, encarando uma visão do mundo dos burguês novo rico. Uma característica é o repúdio aos ideais medievais. Os renascentistas, em especial Maquiavel, atacam a subordinação política, a religião e o ideal de um governo com poderes limitados. Na verdade, Maquiavel ele foi totalmente ao contrário das ideias da igreja. Então ele tinha uma ideia bastante voltada humanística, no sentido humanístico, em que os ideais da igreja, que era bastante usado na Idade Média para ajudar nos governos, você pode observar que muita coisa da igreja foi latente no período medieval. Por exemplo, um rei, ele era ordenado por um papa, Também tinha a Santa Inquisição, que vocês viram no filme O Nome da Rosa, onde se alguém fosse acusado de bruxaria, que fosse contra a igreja, era julgado pela Santa Inquisição, e a igreja vivia permeado no meio político do mundo conhecido na época. E Maquiavel era contra a esses ideais da igreja, e a ética da igreja em si. Ele tinha uma ética própria que ele queria implantar nas suas ideias. Os conceitos de virtude e fortuna.
O intuito do bom governante é manter-se no poder, portanto, ele possui virtude, menos quando é bom e justo, e mais quando percebe os jogos de força da política, não necessariamente fazendo somente o que é normalmente bom. A noção de fortuna tem a relação com a deusa grega Fortuna, que gira a roda da sorte, ou seja, o bom governante é aquele que busca os momentos oportunos para agir. Então Maquiavel tem aquela frase célebre, né, que os fins justificam os meios, ou os meios justificam os fins. Os meios justificam os fins. Para ele, a ideia de política dele é: se for preciso usar a força, se for preciso fazer algo que na ética da igreja está errado, para se manter ao poder, para ele tudo bem. É assim que o bom político, e ele tem que ter virtude e ser amado, mas ser amado e não perder a liderança. Então, para Maquiavel, o príncipe, que é o governante na ideia de Maquiavel, tem que ter esses parâmetros para governar. O realismo político. Maquiavel é considerado o pai da ciência política por ser o primeiro filósofo a criar uma teoria política baseada na psicologia e na história. Entende-se que o realismo político, o princípio, a ação política, encontra em si mesma a própria justificação, ao garantir a ordem e a liberdade da convivência civil. A política, portanto, constitui uma ciência autônoma e independente de qualquer sistema ético ou religioso. Maquiavel não aceitava o vínculo do governante da política sendo interferido pelo poder da igreja. Para ele, a igreja, tem que mexer para o lado da igreja, e a política é separada, né, dentro da visão dele. Porque, segundo Maquiavel, se for envolver os preceitos religiosos para governar, esse governo jamais será um governo que fará bem ao povo. Ética e política. Maquiavel busca fugir daquela política normativa que diz como o mundo deve ser, ou seja, pontuada no ideal. Isso é que a igreja faz. A igreja, ela coloca que o mundo tem que seguir aquelas regras, os dogmas, e não sair fora. Então, para Maquiavel, a política não pode ir por esse caminho. A nova norma maquiaveliana não se pauta em valores a priori, mas nos consequências da opção política. Maquiavel não é imoral ou amoral, é sim alguém que preocupado com aquilo que é útil e a comunidade e a manutenção do poder. Então, para que a comunidade se mantenha e que o poder se mantenha, tem que usar uma política livre das amarras, né, de qualquer que seja instituição, principalmente as religiosas. A democracia e o conflito. Maquiavel busca fugir das teorias utópicas que vislumbram uma sociedade pacífica sem antagonismo. Nada disso. Para ele, o mundo humano é constante confronto e a atividade política é saber lidar com isso, ou seja, a política se faz justamente a partir da conciliação de interesses divergentes. A liberdade resulta de forças em luta, num processo que nunca cessa, já que a relação entre força antagônica é sempre um equilíbrio tenso. Então, para vocês verem, né, para Maquiavel, não tem essa coisa de ter muita paz. Se for preciso guerra, tem que ter a guerra. E também no sentido de que o poder tem que estar na mão
desse soberano, e ele tem que ter a força o bastante para que o povo goste dele e, se precisar, ele agir com força ou violência para poder manter a ordem no sentido da política e na governança. Já vamos falar agora de Jean Bodin. Jean Bodin nasceu em Arges, na França, em 1530. Em sua cidade natal, seus estudos foram desenvolvidos primeiramente na ordem das carmelitas. No entanto, sua teoria o afastaram uma vez que foi acusado de heresia. Então, também naquele período de 1530, qualquer pessoa que fosse acusado de heresia ou bruxaria eram afastados das ordens religiosas. Então ele era ligado a uma ordem religiosa. Realizou seus estudos universitários na Universidade de Toulouse, onde mais tarde ministrou suas aulas de direito. Além disso, exerceu sua profissão na capital, Paris, durante alguns anos, como advogado do rei. Além da área jurídica, Bodin se interessou pelo estudo da política, da filosofia, da economia e da religião. Seus estudos contribuíram para o avanço do conceito do absolutismo e soberania do Estado, baseado na teoria de São Tomás de Aquino. Faleceu na cidade de Florença, de Laon, em 1596. Principais obras de Jean Bodin: Método para a fácil compreensão da história, Resposta para o paradoxo do Senhor Melestroct, A República e o Panorama Universal da Natureza. Então, esses foram os trabalhos que Jean Bodin fez durante sua vida. Jean Bodin era um camarada que era, de certa forma, ligado, ao contrário de Maquiavel, à igreja. Para ele, os princípios e a ética moral da igreja deveria estar contida dentro do governo. Teorias de Jean Bodin, no resumo agora. Bodin foi um grande pensador da área da economia e da política. Sua obra mais emblemática, A República, dividida em 6 volumes, abordou temas relacionados ao Estado, tipos de governo e de justiça, além do poder da religião. Idealizou o sistema absolutista e estimulou o desenvolvimento do conceito moderno de soberania, força e coesão social, em sua obra A República, na qual defende o conceito de um soberano perpétuo e absoluto, inserido no sistema de monarquia. Para Jean, o governo, o tipo de governo ideal é o monárquico, é a monarquia. Então, para ele, democracia, outro tipo de governo não era interessante. Para ele, tinha que ter o rei, a rainha, os príncipes, e a família real e assim por diante. Além da monarquia, o tipo de governo defendido por ele refletiu também sobre a democracia e a aristocracia, onde a soberania da primeira seria exercida pelo povo e da segunda pela classe dominante. Olha, ele fala em aristocracia, democracia, mas essa aristocracia e democracia tem que estar embainhada em um poder dominante, que era um monarca. Para o filósofo, a monarquia não podia ser confundida com a tirania, em uma vez que se o governo não fosse democrático, não poderia ser totalmente absolutista, salientando assim a importância das liberdades e das propriedades materiais, nas palavras de Bodin. O monarca, desprezado as leis da natureza, abusa das pessoas livres como de escravo, e dos bens súditos como os seus. Quanto às leis divididas e naturais, todos os princípios da terra estão sujeitos, e não está em seu poder
transgredi-la. Para Bourdieu, a anarquia seria a pior forma de entrada para a desdobrem da sociedade. E por outro lado, a ordem somente seria conquistada por um Estado forte e soberano. Então, quer dizer, um Estado soberano é um Estado aquele que existe o rei que governa com punho forte, com bastante força e assim por diante. Nesse caso, esse soberano é o rei ou o príncipe. Representaria a imagem de Deus. Em resumo, na teoria que ficou conhecida como de direito divino dos reis, Jean Bodin acreditava que a soberania absoluta deveria ser concentrar numa só figura. Na mesma linha de pensamento estava Jacques Bossuet, teólogo francês, em um dos seus maiores teóricos absolutismo regido pelo direito divino dos reis. Da mesma forma que Bodin, para esse teórico, os reis eram considerados os enviados para exercer o poder de Deus na terra. Então vocês imaginam, o povo tinha que acreditar que o rei fosse soberano, uma ligação direta com Deus. E isso era o pensamento desse filósofo, né, que de certa forma contribuiu com o desenvolvimento político que nós temos até hoje. Agora nós vamos falar sobre Thomas More, sua jornada, sua obra. Thomas More forma a latinada porque é literalmente conhecido como Thomas More, grande conhecer chanceler da Inglaterra. Nasceu em Londres em 1478 e foi decapitado em 1535. Filho de um juiz do Banco dos Reis, foi aos 15 anos colocado como pajem no Catedral de Norton, arcebispo de Catuária. Em 1497 foi terminar seus estudos em Oxford, onde conheceu Erasmo, o qual tornou-se grande amigo, e tendo contato com o criticismo do autor, o elogio da loucura, quando a conduta da ordem eclesiástica vigente. Quando Henrique VIII abjugou o catolicismo, Moros, então ligado à Igreja Romana, pediu demissão do cargo. Descontentado com esse gesto, o rei, no ano seguinte, ofendeu mortalmente Ana Bolena, recusando-a de assistir sua coroação e prestar fidelidade a seus descendentes. Foi condenado à prisão perpétua e ao confisco de todos os seus bens. Pouco tempo depois foi condenado à morte por crime de alta traição e decapitação em Londres, em 1935. O termo utopia significa lugar nenhum. Moros não escreve sua obra a uma intenção de fundamentar uma doutrina, um conjunto de regras a ser seguida. Pelo contrário, admite a impossibilidade do mundo e da sociedade vista na ilha. Os níveis de discurso utópico, né? Em regra, os discursos utópicos da utopia articulam-se em 3 níveis. Ao nível da narrativa, é a narração como se chega à cidade utópica e a descrição da cidade utópica. Ao nível discursivo crítico, uma opção a uma realidade considerada distópica. E ao nível de discurso justificativo, temos a penalização da axiologia das utopias. Ele justifica a existência do discurso crítico e da narrativa realidade existente crítica porque fere a axionomia, e a cidade utópica é imaginada por ser-lhe conforme. Então, esses 3 pensamentos
basicamente também vive numa prerrogativa dos discursos, não é? Que a comunidade política faz, inclusive até hoje. A Ilha Utópica, uma obra de Thomas Muros. Utopia significa lugar ideal no qual habitantes, os utopianos. Utopia é uma proposta de reforma humanista, nobreza da virtude no lugar da nobreza da linhagem. Um cristianismo mais simples e racional, livre e sem abusos sociais. Então vocês imaginam que para ele essa ilha utópica teria que ter não aquela liderança que tem a linhagem de sangue, os reis que têm linhagem de sangue, mas sim aquela nobreza que tenha virtudes para ser nobres, né? E essa ilha uma ideia de que ele faz do lugar ideal para se morar as pessoas, né? Livres, sem abusos sociais e assim por diante. Aqui está o modelo da ilha, né? Que aí tem o mar, tem a ilha, tem um local onde mora a nobreza, tem um local onde tem os trabalhos, onde pode fazer as plantações. É assim que Thomas Muros desenvolve o seu conceito político. Então vocês observam, são 3 teóricos que têm visões diferentes, né, sobre a política. E isso faz com que nós tenhamos uma ideia de como é que temos hoje essa política que de certa forma anda pautada em uma ética que muitas vezes não é a ética normativa que nós temos hoje, assim, com mais firmeza. Então, hoje em dia os políticos ainda vão pelo pensamento, né, do primeiro filósofo, porque os meios justificam os fins, né? Isso é uma coisa bastante triste que nós temos dentro da nossa política. Então, vocês também podem estar estudando para aprofundar no livro didático. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.